Olá a todos! Hoje vamos falar sobre a obtenção de matéria pelos seres heterotróficos. Esta é uma matéria de biologia de 10º ano. Então, o que são os seres heterotróficos? Primeiro, vamos ver a diferença entre os seres heterotróficos e os seres autotróficos. Os seres heterotróficos, a fonte de energia é a matéria orgânica, exemplos são os animais, os fungos, os protozoários, e dependência, ou seja, eles dependem de outros seres para se alimentar. Já os autotróficos, a fonte de energia é a luz solar, reações químicas. Exemplos são as plantas, as algas, as cianobactérias, e elas são independentes porque elas não dependem dos outros para sobreviver. Agora vamos para o tópico: como é que os heterotróficos obtêm a matéria? Eles têm a ingestão, depois têm a digestão, depois a absorção e depois a utilização. Mas principalmente são essas três: ingestão, digestão e absorção. Agora vamos falar da ingestão. Então, nos animais complexos, como por exemplo os humanos, a ingestão é pela boca, estruturas especializadas para capturar e triturar alimento. Depois temos a hidra, que é muito básica, que tem tentáculos, ou seja, eles capturam presas e introduzem-nas nas cavidades gastrovasculares. Já os protozoários realizam endocitose, que depois vamos falar melhor disso, ou seja, a membrana envolve partículas formando vacúolos alimentares. A digestão. Então, já a digestão nas moléculas complexas é feita por proteínas, lípidos, glicídios, por aí. Não é feita, desculpem, as moléculas complexas, como por exemplo proteínas, lípidos, glicídios, etc. Depois temos hidrólises enzimáticas, que essas realizam reações catalisadas por enzimas digestivas com a adição de água. E depois temos as moléculas simples, que é aminoácidos, ácidos gordos, glicose, etc. Agora vamos falar da digestão intracelular. Temos agora a endocitose, como eu já tinha dito, ou seja, a membrana celular envolve o alimento, formando um vácuo alimentar. Depois existe a fusão com o lisossoma, ou seja, esse vácuo alimentar, há uma fusão com o lisossoma, ou seja, o lisossoma funde-se com o vácuo e liberta enzimas hidrolíticas. Depois, a digestão e a absorção, que as enzimas degradam o alimento e os nutrientes passam para o citoplasma. Se vocês ainda não sabem bem os constituintes da célula e se ainda querem ver a diferença, digam aí que eu posso fazer um vídeo a falar desse tópico específico. Depois temos a exocitose e pensem assim: endo, entrar, exo, ou seja, está a sair, está a ser libertado, extraído. Exocitose, resíduos não digeridos são eliminados para o exterior. Ou seja, primeiro a endocitose, depois a fusão com os lisossomas, disso tem absorção e exocitose. Agora temos a digestão extracelular, que, ou seja, olhem, esse tópico é muito importante. Muitas pessoas pensam extracelular não é dos humanos, mas sim, nós fazemos digestão extracelular. Como é que nós fazemos a digestão extracelular? Então, existe a secreção de enzimas, ou seja, as glândulas digestivas secretam enzimas para o lúmen do tubo digestivo. Depois digestão no lúmen, ou seja, as enzimas atuam sobre os alimentos fora das células, no interior do tubo, e depois a absorção na parede. Os nutrientes sempre são absorvidos pelas células na parede intestinal. Ou seja, resumidamente, vou explicar melhor, a secreção de enzimas, ou seja, essas glândulas digestivas, elas vão, ou seja, secretar enzimas para o lúmen do tubo digestivo, que é, pronto, um lugar do tubo digestivo.
Depois, essas enzimas atuam sobre os alimentos fora das células, sem ter detenção no interior do tubo, ou depois onde há essa absorção, os nutrientes pela parede intestinal. Pois agora vamos ver a digestão complexa versus a incompleta. Temos aqui, vamos ver os tipos de diferença e também de três. Temos a planária, a hidra e o mamífero. Eles são sempre nos exames de estudo, falam sempre isso, hidra, planária e mamífero. Pronto, então, na hidra, intra e extracelular. A estrutura é a cavidade gastrovascular e tem uma abertura, uma boca igual ao ânus. Ou seja, a boca é igual ao ânus, por isso ele só tem uma abertura. Ou seja, é digestão. Pronto, vocês já conseguem ver, pronto, é completa. Depois temos a planária, que intra e extracelular, a cavidade gastrolar ramificada, desta vez é ramificada, como vocês conseguem ver nesta imagenzinha, é ramificada e a boca também é igual ao ânus. Já nos mamíferos é extracelular, como eu tinha dito, e o tubo digestivo é completo, por isso é uma digestão completa, tem a boca e ânus, duas aberturas. Agora, quais é que são as vantagens do tubo digestivo? É a alimentação contínua, a digestão por etapas, a absorção eficiente e maior energia, ou seja, a alimentação, a ingestão independente da eliminação dos resíduos, ou seja, é especializado por cada região do digestivo, não é lá uma confusão. A absorção é sempre eficiente, porque pronto, existe a digestão por etapas, existe uma maior energia, aproveitamento máximo dos nutrientes. Agora vamos falar sobre a absorção, que é a etapa final, dizendo assim. Então, a absorção, onde ocorre? Então, é no intestino delgado, como vocês já devem saber, cuja parede é altamente especializada por maximizar a absorção. Porquê? Porque elas têm uma grande área, mas isso não basicamente me precisam saber. O que é absorvido é a glicose e os outros monossacáridos, capilares sanguíneos, os aminoácidos, que é nos capilares sanguíneos, ácido gordos e glicerol nos vasos quelíferos linfa. Mecanismos, temos a difusão simples, facilitada e transporte ativo, que depois já iremos falar noutro vídeo melhor. Agora, nós temos velocidades intestinais, que é isso, que é a parede, ou seja, é a mucosa com dobras que aumentam a superfície, que fazem com que haja uma maior eficiência. Dobras mucosas aumentam enormemente a área de absorção, como eu tinha dito, e microvilosidades, que é a projeção das células epiteliais. E Orlando em escova. Essa parte não precisam muito saber. Depois temos os capilares, os vasos quelíferos, que transportam os nutrientes absorvidos para a circulação. Ok, agora, resumo visual. Temos aqui um resumo visual. Temos o alimento, o tubo digestivo, o intestino delgado, o capilar sanguíneo e a célula. As células utilizam os nutrientes na respiração celular para obter energia ATP e na síntese da biomolécula essenciais para a vida. Agora, nós vamos passar para a heterofagia. Basicamente, a heterofagia é a digestão de substâncias provenientes do exterior, depois inseridas nas células por endocitose. Temos endocitose, como já falei, a fusão dos lisossomas, a digestão e a absorção e a exocitose, nós já falámos disso. Depois, a autofagia. Temos aqui a diferença entre hetero e autofagia, mas a autofagia é a digestão de produtos e estruturas da própria célula que permitem renovação contínua. Então, o material digerido é na heterofagia externa, bactérias particulares, a origem do vacúolo é endocitose, função, nutrição e defesa. Já a autofagia ou seja, é interna, organelos ramificados, depois membranas do reticulado endoplasmático e a função é reciclagem celular. Agora vamos para etapas da heterofagia. Então, temos eu vou ser bem rápido aqui. Então, retículo endoplasmático rugoso, que tem a síntese, ou seja, as enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso.
Depois são ativadas no complexo Golgi, onde são envolvidas pela membrana, ou seja, maturação e empacotamento das enzimas. Depois, elas são envolvidas numa membrana onde elas são formadas, onde é formado os lisossomos. Depois, por endocitose, são incorporadas moléculas do exterior da célula numa vesícula endocítica. Depois, a vesícula endocítica e o lisossoma fundem, formando um vacúolo digestivo. No interior do vacúolo há as enzimas digerem as macromoléculas em menores e mais simples. Depois, essas moléculas de menores dimensões podem das vesículas e são utilizadas pelas células. O material não digerido é expulso por exocitose, ou seja, a absorção dos nutrientes, e o resto que não serve, dizendo assim, é feito. Então, aqui nós falamos mais especificamente de cada matéria, mas eu acho que não é assim muito, ou seja, não é muito preciso. Mas nós temos, pronto, aqui os lisossomas, que é a estrutura, a origem no complexo Golgi, a função, o sistema digestivo, degradam as moléculas, e a estrutura não precisam de saber muito. Depois temos a endocitose, a fagocitose versus a pinocitose. Pensa sempre, ou seja, é mais. Fago é tipo sólido, é fácil. A ver, é sólido, é grande, fagó, fácil, grande. Eu penso sempre assim, dessa maneira, um bocado estranho assim. Englobamento de partículas sólidas grandes, formando vacúolos grandes. Depois, pinocitose, eu penso em pequeno, basicamente isso, e líquido, que é partículas líquidas e partículas muito pequenas, formando vesículas pequenas. A exocitose, então, é assim, agora estou aqui, assim, a acelerar um bocado, porque nós já falámos de tudo, aqui estou só a dar um mini resuminho de matériazinha, mas não é preciso saber isto tudo, claro. Não, é preciso saber, mas cada partezinha é preciso saber, mas nós já vimos o importante. Exocitose, pronto, é isso, vesículas aproxima, fusão membranar, libertação do conteúdo. Depois, resumo, temos aqui um resumo da digestão intra-endocitose, lisossoma, digestão, absorção, exocitose. Aqui. Depois, nós temos aqui perguntas tipo exame, que eu decidi por aqui para vocês. Vocês têm que ler. E eu aqui não tenho a resposta, mas podem comentar aí qual é que é a resposta que elas são para cada pergunta. Ok? Vocês podem pôr em pausa, eu vou avançar. Agora temos aqui o mapa mental. Podem fazer print. Está aqui toda a informação específica. Eu acho que este mapa mental é incrível. E agora, vamos para a parte final. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem que eu trate um assunto específico, é só dizer. Eu já falei de vários. O próximo assunto que eu vou falar, o próximo vídeo, vai ser processos transmembranar e também um bocado da fotossíntese. E é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de comentar o que queiram, dar like, a seguir, para termos mais vídeos como este. Espero que tenham gostado. Adeus.